Eduardo Brock não é mais jogador do Cruzeiro, notícia assim confirmada no decorrer dessa última quinta-feira, que eu quero trazer esse vídeo aqui comentando sobre algumas possibilidades do Cruzeiro se reforçar nesse setor, né? Algumas opções de zagueiros do futebol sul-americano, tem algumas opções também de brasileiros que jogam fora do país, aqui no Brasil também, que eu quero trazer uma lista bem interessante, tá? Com alguns atletas que, na minha visão, hoje o Cruzeiro estaria atrás de 2 jogadores, tá? Até porque antes da saída do Eduardo Brock, tinha ainda, no caso, o interesse em mais um defensor, e agora com a saída então do zagueiro, que vinha até mesmo sendo titular, não ficaria surpreso se até mesmo 2 jogadores de peso, tá, fossem contratados para o decorrer da temporada. Você concorda comigo e discorda? Só antes de começarmos a por aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal e comentar aqui embaixo para me ajudar no engajamento também, né? Deixa aqui embaixo o seu nome, de onde você é, para mandar um salve para você, que tem grandes chances de você também aparecer aqui no nosso canal. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da Betwil. Se eu te falasse que você teria até R$200 para apostar sem riscos, você acreditaria? Essa é a proposta da Betwil para vocês, onde a primeira aposta em até R$200 é sem risco. Ou seja, seu primeiro depósito, R$100 você depositou. Acabou que você perdeu esse dinheiro nas apostas, só você solicitar que vai ter 100% de reembolso, no caso, nesse valor, né? Então só você consultar lá no site. E para começar a apostar, tem vários jogos bem interessantes, inclusive pelo Campeonato Mineiro. Hoje tem algumas partidas, igual Ipatinga e América Mineiro às 9h30 da noite. Vitória do Ipatinga em casa 4,92, empate 3,42 e uma vitória do América fora 1,67. Tem também Atlético e Caldense, vitória do Atlético em casa 1,65, boas cotações. Tem duelos pela Copa do Nordeste também, por exemplo, esse jogo entre o Bahia fora de casa contra o Alagoinhas. Vitória do Bahia pagando 1,43 e esse outro aqui, ó, Fortaleza e Alagoano, onde no caso tem o Fortaleza e CSA, né? A vitória do Fortaleza em casa pagando 1,33 a cada real apostado. Então o link da Betwil para você começar a apostar com esses R$200, né, sem riscos na sua primeira aposta, tá aqui o link embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, já na noite dessa última quinta-feira foi confirmado então a saída do zagueiro Eduardo Brock. Atualizações vindas do Samuel Venâncio tratava de que as partes, né, não confirmavam abertamente, porém já tinha uma conversa avançada do zagueiro com o Cerro Porteño do Paraguai, onde ele deve realmente acontecer e ser confirmada no decorrer dessa semana. Inclusive ele já embarcaria para o Paraguai, lá para Assunção, no sábado, onde no caso ele iria fechar esse contrato aí por algumas temporadas. O Brock tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano, então possivelmente, não acho que deve ter compensação financeira e tudo mais, deve ser mais no caso do Eduardo Brock, que já tinha deixado esse interesse, se não me engano, desde o ano passado, né, onde ele foi convidado para o programa esportivo e ele até deixou claro que tinha sim propostas e não via com maus olhos, né, essa possibilidade de deixar o Cruzeiro, que é o que vai acontecer assim que tiver mais atualizações sobre se o Cruzeiro vai rescindir com ele, vai ganhar alguma coisa ou não, eu trago aqui para vocês, mas tenho certeza que não deve ser uma proposta tão maior assim do que ele teria aqui no Cruzeiro, até porque eu não acredito que o Cerro Porteño tenha uma capacidade financeira tão alta, mas possivelmente deve ser bem mais valorizado do que seria aqui no Cruzeiro no decorrer desse ano. O Eduardo Brock, que é o único remanescente na temporada de 2021, que ainda segue no clube, no total foram 85 jogos, 3 gols e 3 assistências, campeão aí da Série B do ano passado, onde o capitão aí do Cruzeiro, sem dúvidas, né, viveu muitos altos e baixos e principalmente com o Pesolano, encaixou muito bem no time. Você vê que ele começa a temporada com o Pesolano com contrato só até abril. Ele vai jogando aos poucos como reserva e ganha titularidade no Campeonato Mineiro do ano passado e foi peça fundamental para a Série B e agora para a Série A teve essa sua saída. Quero saber a sua opinião aqui primeiramente. Você concorda ou não com a saída do atleta no caso o Eduardo Brock, né, já está aí com seus 31 anos de idade. E bom, como eu disse ali no início do vídeo, o Cruzeiro já vem buscando um zagueiro, né, antes da saída do Eduardo Brock. Então agora com a saída dele, acho que deve ser em média 2 zagueiros chegando no Cruzeiro e no caso eu quero trazer aqui as opções no mercado, né. Primeiro, a respeito assim, de um substituto, seria o do Kaká, zagueiro que está jogando a segunda divisão do futebol japonês pela segunda temporada consecutiva, tá? Para você ter uma ideia, o Tokushima Vortex, que é o time onde ele joga, não conseguiu subir no campeonato, que tem 6 vagas por acesso. Eles não conseguiram subir e o Kaká então vai jogar mais um ano de 2023 na segunda divisão do futebol japonês. Foi negociado por próximo dos 11 milhões de reais lá em 2021 e essa é uma questão que pesa bastante, né? Porque o Cruzeiro negociou ele por esse valor e possivelmente a equipe do Japão não iria abrir mão dele de graça, né? De empréstimo ou, por exemplo, uma ida em definitivo.
Primeiro ano dele no Japão, 29 jogos, 2 gols na primeira divisão, foi rebaixado e na segunda divisão do ano passado ele disputou 40 jogos, 2 gols e uma assistência pelo Cruzeiro aí no total. Desde 2018 no time de cima foram 56 partidas com 3 gols e 2 assistências. Acho que seria uma ótima opção sim, tá? Até mesmo para a sua carreira. Zagueiro que é muito novo, tem apenas 23 anos de idade, tem muito potencial e já foi especulado várias vezes, não só aqui no Cruzeiro, mas também em outros times, igual o São Paulo, no Grêmio, no Atlético Paranaense, mas até agora não tivemos nenhuma atualização, né, desse caso, se o Kaká volta ou não para o futebol brasileiro. Dando sequência aqui, temos outro nome que o Cruzeiro já, no caso, monitorou no mercado, que é a respeito do Alain Imperiur, zagueiro de 28 anos de idade, que no caso tem jogado pelo Cuiabá, basicamente indo para a sua terceira temporada, né, com números interessantes pela equipe matogrossense. Ano passado mesmo, contando Série A, Estadual e Copa do Brasil, disputou 47 jogos, 1 gol e uma assistência. Até por conta disso, eu não acredito que seria uma saída fácil, tá? Por quê? Porque teria que ter toda uma compensação financeira para o Cuiabá, já que tem contrato até dezembro de 2024. Ele que veio do Palmeiras em 2021 e logo já assume essa titularidade, zagueiro que passou mais de 8 temporadas consecutivas no futebol italiano, tá? Então, quando ele volta para o Palmeiras, tinha uma expectativa boa, mas com o técnico Abel Ferreira em 2020 e o início de 2021, ele jogou apenas 28 jogos, né? Não estava satisfeito com essa situação e, no caso, foi para o Cuiabá, onde nesse início, até agora, de campeonato estadual, já possui 5 partidas. Acho um nome interessante, a questão é que ele tem contrato e o Cuiabá não libera fácil. Por exemplo, o Daverson tem, no caso, já um pré-acordo com o Curitiba, e olha que é o Daverson, hein? Muitos altos e baixos na carreira, e o Cuiabá não quer negociá-lo de forma alguma, nem, vamos supor, 8 milhões, 7, 6, não quer nada, só liberaria se pagar essa multa que é de 20 milhões de reais, então até mesmo o Cuiabá tem uma condição financeira bem tranquila, e não acho que seria fácil tirar o zagueiro, mas eu queria trazer aqui no vídeo, até para ter mais uma opção, né? Falando em opção e interesse do Cruzeiro, esse aqui cumpre os dois papéis, que é a respeito do Caetano, zagueiro que no caso pertence ao Corinthians, 23 anos de idade, que renovou seu contrato recentemente por mais 2 temporadas, porque ia só até o final do ano. Jogador que, no caso, até esteve representantes dele na Toca da Raposa, de acordo com o Nicola, para assinar com o Cruzeiro, né? No caso, tinha interesse do Caetano e também do Cruzeiro no atleta, só não aconteceu por quê? Porque o Corinthians viu a possibilidade de dar mais chances para ele na temporada. Aí você deve perguntar, tá, Gustavo, mas isso aconteceu? Não, até agora absolutamente nada. Nas primeiras 8 rodadas do Corinthians até aqui, o Caetano não jogou nenhum jogo sequer. E olha que o Corinthians realmente tem sofrido com problemas na zaga e o Caetano não jogou nenhum jogo. Acho que se continuar assim, começando o Campeonato Brasileiro, tenho certeza, tá, que o Corinthians deve tentar buscar, e o representante do zagueiro também, alguns times interessados, porque é um zagueiro que vive uma ótima fase desde 2021, quando jogou pelo São Caetano, 8 jogos e 1 gol pelo Campeonato Paulista, e depois na Série B pelo CRB, 37 dos 38 jogos, além de 1 gol. E ano passado na Série A pelo Goiás, 42 jogos e 1 gol marcado. Inclusive ele fez dupla de zaga com outro jogador que já está aqui no Cruzeiro, né? Que é a respeito do Reinaldo. O Caetano jogando um pouco mais pelo lado direito, o Reinaldo pela esquerda. Então acho que poderia ser uma boa opção, até mesmo porque ano passado o Goiás com Jair Ventura era acostumado muito o Caetano, o Reinaldo a jogar numa zaga de 3, né? Então acho que o Caetano seria uma ótima opção, tá, para o Cruzeiro. Na minha visão, titular absoluto e ótima opção até por ter apenas 23 anos. Bom, dando sequência aqui, falando sobre algumas opções do mercado sul-americano, temos o zagueiro Lucas Merola, que tem 27 anos de idade e que está em reta final de contrato com o Huracan, onde ele vive uma fase interessante desde 2020. No caso, ele tem contrato até dezembro de 2023, tem aí seus 27 anos de idade, então, por estar nessa reta final, acho que não teria uma necessidade tão alta de um pagamento de uma compensação financeira, ou se o Cruzeiro quiser, já pode assinar, por exemplo, em junho, um pré-contrato. O jogador que, no caso, desde 2020 para cá, já acumula mais de 75 jogos pelo Huracan, 3 gols e uma assistência, zagueiro de 1,88 m de altura, temporada passada 28 jogos, em 2021 35 partidas, então é uma peça interessante, né, do Huracan nos últimos anos. Não é à toa que ele tem, no caso, valor de mercado próximo da casa dos 2,5 milhões de reais, então é um dos jogadores assim valorizados do Huracan que tem chamado a atenção. Aquela coisa, do futebol de fora, a questão que fica é que não sabemos como que seria essa adaptação ao Brasil, né? Então é difícil você pensar num zagueiro que está indo bem no Chile, no Uruguai, na Argentina, e se ele viria jogar bem aqui, mas parece sim ser uma boa opção, um nome razoável, eu diria. Eu acho que o próximo que eu vou trazer para vocês seria um pouco mais interessante. Que é a respeito do Federico Gattoni, ele que é, no caso, o zagueiro argentino de 24 anos de idade, que tem chamado a atenção pelo San Lorenzo lá da Argentina.
tem 24 anos e o contrato dele se encerra no final de 2023, tá? Então, uma boa oportunidade de mercado. Na última temporada foram 38 jogos, 4 gols e uma assistência pelo time do São Lourenço, zagueiro aí de 1,87 m de altura. Nesse ano ele fez uma partida, né, porque o Campeonato Argentino acabou de iniciar, e ele começa a jogar profissionalmente em 2020 e teve a grande temporada em 2021 e 2022. Os 2 anos consecutivos sendo titular dessa equipe do São Lourenço, onde até aqui acumulou no total 70 partidas, 6 gols e 4 assistências. É um jogador assim que gosta de sair jogando, né? Eu vi alguns lances dele, acho que poderia assim, ser um nome interessante para o Cruzeiro ficar de olho. Não é muito conhecido, até porque não joga num dos principais clubes recentes, né? Por exemplo, River Plate, Boca Juniors, mas tem chamado muita atenção no futebol argentino, lá pelo São Lourenço, o Federico Gattoni, 24 anos de idade. E para terminar aqui com vocês, uma opção conhecida aqui no futebol brasileiro, que é a respeito do Vitor Hugo. Esse que é o mais difícil, tá? É o melhor, mas o mais difícil de contratá-lo. Zagueiro que está aí com seus 31 anos de idade e vive uma fase muito boa no futebol turco, né? No caso, pelo Trabzonspor, que é um dos principais times por lá. 3 temporadas consecutivas sendo titular, já soma até aqui 105 partidas com 8 gols e 4 assistências. Aquele mesmo que jogou no Palmeiras durante muitos anos, né? Passa no rival, no América, jogou no Ceará e chega para o Palmeiras em 2015 e joga até 2017, titular absoluto daqueles 3 anos, até ir para a Fiorentina da Itália. Na Fiorentina ele tem muitos altos e baixos, o melhor ano dele foi em 2018 e 2019, onde ele fez 33 jogos e 3 assistências, e é interessante que ele volta para o Brasil, para o Palmeiras, em 2019 e 2020, onde ele é reserva. Ele fez apenas 30 jogos em mais de 1 ano e meio pelo Palmeiras. Então até por isso, quando chegou no meio daquela temporada de 2020, no início da temporada europeia, ele foi para a Turquia, onde tem sido peça importante por lá. O que eu acho que seria complicado é que ele tem contrato até dezembro de 2024, então bem viável pensar em sair, né, em fim de contrato, e é avaliado em 5,5 milhões de euros. Então, valor superior aí, próximo dos 30 milhões de reais. A questão é, não sabemos como está a situação lá na Turquia para relação à volta de jogos, e pode ser um fator que o time vê uma possibilidade de empréstimo de uma temporada, por exemplo, até porque tem um vínculo maior com o jogador. Eu aceitaria tranquilamente, acho que o Vitor Hugo teria um potencial gigante para ser o titular, né, dessa zaga do Cruzeiro, até porque ele joga aí pelo lado direito do campo, tem 1,91 m de altura, enfim, algumas das opções que eu acho que pode ser uma boa alternativa para substituir o Eduardo Brock, né, que o Cruzeiro deve então buscar no mercado, não deve ser fácil, até porque deve ser 2 nomes contratados até o início da Série A. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e também comentar aqui embaixo para me ajudar no engajamento e deixar aqui também sugestões, né, de opções de reforços para essa zaga do Cruzeiro. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. O link embaixo na descrição da BetWill e no primeiro comentário fixado para você começar a apostar, com no caso até R$200, né, garantidos aí no seu primeiro depósito. Valeu, galera!